Prepare-se para conhecer a incrível história de Moisés, o homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Neste vídeo, você vai descobrir como ele nasceu em tempos de perigo, cresceu no palácio do faraó, recebeu o chamado divino e enfrentou desafios extraordinários para conduzir seu povo à liberdade e cumprir o propósito de Deus. No coração do Egito antigo, um povo sofria sob a opressão dos faraós. Os israelitas eram escravizados, obrigados a trabalhar incansavelmente, enquanto seus gritos por liberdade ecoavam sem resposta. Em meio a essa injustiça, nasceu Moisés, um menino destinado a se tornar o libertador de seu povo. Sua mãe, diante do decreto cruel que ordenava a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino, tomou uma decisão corajosa. Colocou Moisés em um cesto de junco e o deixou nas águas do rio Nilo, confiando plenamente na providência divina. O cesto flutuou silenciosamente, guiado por mãos invisíveis, até a filha do faraó, que encontrou o bebê e decidiu adotá-lo, criando-o como príncipe do Egito, sem imaginar que estava salvando o futuro líder dos israelitas. Moisés cresceu cercado de luxo, educação e poder, mas seu coração permanecia ligado às suas raízes hebraicas. Ele observava a injustiça sofrida por seu povo e sentia no peito uma indignação silenciosa, uma chama que o chamava para algo maior. Desde cedo, Deus preparava o caminho para a missão que Moisés ainda não compreendia completamente. Cada aprendizado, cada privilégio egípcio, servia para moldá-lo, fortalecê-lo e torná-lo apto para liderar um povo inteiro rumo à liberdade. Sua infância foi marcada por um equilíbrio delicado entre o mundo da opressão e o conforto do palácio, entre a identidade secreta de hebreu e a vida pública de príncipe. Aos olhos do faraó, Moisés era apenas mais uma criança real, mas aos olhos de Deus, ele já era o escolhido para confrontar reis, libertar cativos e guiar uma nação inteira. Cada gesto de compaixão que mostrava, cada olhar de curiosidade para com seu povo de origem, era um passo silencioso na direção do chamado divino. A história de sua infância nos ensina que Deus muitas vezes prepara seus servos em lugares inesperados, usando até mesmo as circunstâncias mais difíceis para moldar caráter, coragem e liderança. Mesmo sem perceber, Moisés já estava sendo treinado para enfrentar os maiores desafios da história de Israel. Mesmo vivendo entre o luxo e a segurança, ele nunca esqueceu o sofrimento de seu povo. Pequenos atos de bondade, olhares atentos às injustiças e uma consciência crescente da opressão à sua volta mostravam que sua missão estava se formando no coração de um menino. Deus estava plantando nele uma fé silenciosa, uma sensibilidade para a justiça e a coragem necessária para confrontar poderosos faraós. Tudo isso ocorria enquanto o mundo ao seu redor permanecia alheio ao destino grandioso que se desenrolava naquele palácio egípcio. O nascimento e a infância de Moisés são um testemunho de como Deus age de maneira misteriosa, usando até mesmo a adversidade e os ambientes inesperados para preparar seus escolhidos. Ele nos mostra que cada etapa da vida, mesmo aquelas aparentemente comuns ou difíceis, pode ser uma preparação para uma missão divina muito maior. A trajetória de Moisés
é prova de que Deus vê além das circunstâncias e que, mesmo nos lugares mais improváveis, Ele prepara líderes capazes de transformar a história. Quando Moisés cresceu, ele se tornou consciente da opressão que seu povo enfrentava. Observava a exploração dos israelitas pelos egípcios, sentindo uma dor profunda em seu coração. Um dia, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés não conseguiu conter sua indignação e interveio, defendendo o oprimido e matando o agressor. Esse ato de justiça imediata, embora impulsivo, marcou sua vida e o fez perceber que não poderia permanecer entre os egípcios sem assumir seu verdadeiro destino. Temendo a punição do faraó, ele fugiu para a terra de Midian, onde encontrou refúgio e começou uma nova fase de sua vida, longe do luxo do palácio, mas mais próximo do propósito divino. Em Midian, Moisés estabeleceu uma vida simples, tornando-se pastor de ovelhas e encontrando paz no trabalho e na comunhão com a natureza. Foi nesse isolamento que Deus começou a falar com ele de maneira direta e transformadora. Certo dia, enquanto conduzia o rebanho, Moisés viu uma sarça ardente que queimava sem se consumir. O milagre chamou sua atenção e uma voz poderosa emanou do fogo, chamando-o pelo nome. Moisés, tire as sandálias, pois o lugar em que pisa é terra santa. Deus revelou a missão de Moisés, retornar ao Egito e libertar o povo de Israel da escravidão, enfrentando o faraó com coragem e fé. O chamado divino trouxe dúvidas e medos ao coração de Moisés. Ele questionou sua própria capacidade de cumprir tal tarefa, temendo a rejeição e a incredulidade do povo. No entanto, Deus prometeu estar ao seu lado, instruindo-o sobre os sinais e milagres que realizaria para convencer os israelitas e confrontar os egípcios. Cada detalhe da missão foi explicado. A liderança exigiria paciência, firmeza e uma fé inabalável, pois ele se tornaria o instrumento pelo qual Deus mostraria seu poder e justiça ao mundo. Enquanto se preparava para retornar ao Egito, Moisés fortaleceu-se na fé e na confiança em Deus. Cada momento de solitude no deserto, cada desafio enfrentado ao cuidar do rebanho, serviu para moldar sua paciência, coragem e liderança. Deus também lhe deu seu irmão Arão como ajudante, garantindo que não estaria sozinho na tarefa que parecia impossível. A relação entre os dois se tornou um exemplo de união, suporte e obediência à vontade divina. O chamado de Deus transformou a vida de Moisés, tirando-o da segurança da fuga e colocando-o diante de seu verdadeiro destino. Ele passou de um jovem confuso e impulsivo a um líder determinado, pronto para confrontar um dos impérios mais poderosos da época e conduzir seu povo à liberdade. Cada passo dessa jornada reforçou que a fé e a obediência a Deus são essenciais e que Ele escolhe aqueles que podem cumprir sua vontade, mesmo quando o caminho parece assustador e cheio de desafios. Moisés retornou ao Egito com o coração pesado, mas firme na missão que Deus lhe havia confiado. Ao se apresentar diante do faraó, anunciou em nome do Senhor: "Deixe o meu povo ir, para que me sirvam."
Mas o rei, orgulhoso e obstinado, recusou-se a ouvir, ignorando os clamores de Deus e a liberdade do povo hebreu. Foi então que o Senhor revelou a Moisés e Arão o poder divino através de sinais e milagres, mostrando que a justiça de Deus não poderia ser contida. Assim começaram as 10 pragas, eventos sobrenaturais que atingiram o Egito e demonstraram que ninguém poderia se opor à vontade do Criador sem sofrer consequências. A primeira praga transformou as águas do Nilo em sangue, deixando o povo egípcio desesperado e incapaz de beber ou pescar. Depois vieram as rãs, que cobriram toda a terra, e os piolhos, moscas e animais doentes, causando sofrimento e confusão. Cada praga atingia o orgulho do faraó e reforçava o poder de Deus, mas ainda assim ele permanecia endurecido, desafiando o chamado à libertação. Moisés, guiado por Deus, permanecia paciente e obediente, repetindo a mensagem de liberdade para que o rei reconhecesse a autoridade divina e cedesse à vontade do Senhor. As pragas subsequentes mostraram a força incontrolável do Criador. Pestes sobre o gado, úlceras sobre os egípcios, tempestades de granizo, gafanhotos que consumiram todas as plantações e trevas que cobriram a terra por dias. Cada evento sobrenatural atingia diretamente o coração e a vida cotidiana dos egípcios, provocando medo e arrependimento, mas ainda assim o faraó persistia na desobediência. Cada praga servia não apenas como punição, mas como demonstração da justiça e do poder de Deus, evidenciando que Ele protege e valoriza seu povo. A 10ª e última praga foi a mais dramática e marcante, a morte dos primogênitos de todo o Egito. Foi então que o faraó, tomado pelo medo e pelo desespero, finalmente cedeu, permitindo que o povo hebreu partisse em liberdade. Essa vitória não foi alcançada por força militar ou estratégia humana, mas pelo cumprimento da palavra de Deus e pela liderança de Moisés, que guiava o povo com fé e coragem. Cada hebreu, agora livre, carregava consigo a memória das pragas, aprendendo que a obediência a Deus traz proteção, enquanto a resistência à sua vontade conduz à destruição. A libertação do Egito marcou o início de uma nova era para os israelitas. Eles saíram guiados por Moisés, protegidos pela promessa divina e com a certeza de que o Senhor os conduziria até a terra prometida. As pragas não foram apenas punições, mas lições eternas sobre a justiça de Deus, o valor da fé e a necessidade de obedecer à palavra divina. A história da libertação do povo hebreu ensina que, mesmo diante dos maiores impérios e das situações mais impossíveis, Deus cumpre suas promessas e concede liberdade àqueles que o seguem fielmente. Após a libertação do Egito, Moisés conduziu o povo de Israel em direção à liberdade. Mas logo se depararam com um grande desafio. O exército egípcio estava em seu encalço, pronto para impedir a fuga. O medo se espalhou entre os hebreus, que se sentiram encurralados entre o mar à frente e os soldados atrás. Foi nesse momento que Moisés, guiado pela fé e pelas instruções de Deus, ergueu seu cajado sobre as águas do Mar Vermelho.
Um vento poderoso abriu caminho, dividindo o mar e formando paredes de água que permitiram que os israelitas atravessassem em segurança, enquanto o exército egípcio, ao tentar seguir, foi tragado pelas águas, testemunhando o poder e a proteção divina. A travessia do Mar Vermelho não foi apenas um milagre de sobrevivência, mas um símbolo profundo da intervenção de Deus em favor de seu povo. Cada passo dado sobre o leito seco era um ato de fé, uma demonstração de confiança total na promessa de liberdade. Moisés liderava com coragem, ensinando que, mesmo quando tudo parece impossível, a orientação de Deus sempre encontra um caminho. Esse evento reforçou a união do povo, fortalecendo a fé e a esperança de que a terra prometida seria alcançada. Depois da travessia, o povo iniciou a longa jornada pelo deserto, uma terra árida e desafiadora, repleta de dificuldades físicas e espirituais. A vida no deserto exigia disciplina, paciência e confiança contínua em Deus. Moisés guiava o povo com sabedoria, transmitindo a lei e ensinamentos divinos, enquanto os israelitas enfrentavam fome, sede e dúvidas constantes. Durante essa caminhada, Deus proveu maná do céu, água das rochas e orientação em cada passo, mostrando que a obediência e a fé trazem provisão mesmo nos ambientes mais adversos. O deserto também foi um espaço de transformação espiritual, onde o povo aprendia a depender completamente de Deus. Cada dificuldade era uma oportunidade para fortalecer a fé e o caráter coletivo, e cada milagre reforçava a autoridade de Moisés como líder escolhido pelo Senhor. O povo aprendeu que a liberdade conquistada não significava apenas sair do Egito, mas viver segundo a vontade de Deus, confiando na sua proteção e seguindo seus mandamentos. A travessia do Mar Vermelho e a jornada pelo deserto consolidaram a liderança de Moisés e moldaram uma nação que aprenderia a confiar plenamente no Senhor. Esses eventos demonstram que, mesmo em meio às adversidades e perseguições, Deus conduz e protege aqueles que o seguem com fé, e que os momentos de provação servem para fortalecer a confiança, a coragem e a preparação para cumprir a missão que ele designa. Após anos guiando o povo pelo deserto, Moisés subiu ao Monte Sinai, onde Deus revelou a ele as leis que deveriam reger a vida de Israel. Entre trovões e nuvens, a presença divina se manifestou de maneira imponente, e Moisés recebeu as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, instruções que refletiam a justiça, a moral e o compromisso que o povo deveria ter com Deus e entre si. Esses mandamentos se tornaram a base da fé, moldando a identidade espiritual dos israelitas e estabelecendo princípios de ética, obediência e reverência que perdurariam por gerações. Cada palavra recebida por Moisés carregava sabedoria divina, orientando o povo sobre como viver em harmonia com Deus e com a comunidade.
O legado de Moisés não se limitou às leis escritas nas tábuas. Ele também foi um líder exemplar que demonstrou paciência, coragem e fidelidade ao Senhor mesmo diante da rebeldia e da ingratidão do povo. Ele intercedeu por Israel quando eles duvidaram ou se afastaram, mostrando que liderança e compaixão andam juntas. Sua vida ensinou que obedecer a Deus requer perseverança, que guiar outros exige humildade e que o verdadeiro líder é aquele que age segundo a vontade divina, mesmo em circunstâncias difíceis. Cada passo de Moisés foi marcado pelo equilíbrio entre justiça e misericórdia, moldando a história e a espiritualidade do povo hebreu. A entrega dos 10 mandamentos também marcou o início de uma nova era. A relação entre Deus e Israel passou a ser baseada em princípios claros e divinamente estabelecidos. Moisés mostrou ao povo que liberdade vem com responsabilidade e que a verdadeira aliança com Deus envolve fé, respeito e compromisso com suas instruções. Ele se tornou o elo entre o Criador e o povo, transmitindo não apenas leis, mas valores espirituais que definiriam a cultura e a fé de toda a nação. O legado de Moisés é eterno. Ele é lembrado como o libertador que guiou Israel para fora da escravidão, o líder que confiou plenamente na direção divina e o legislador que estabeleceu a base moral para seu povo. Sua história ensina que a fé, a obediência e a coragem diante do desconhecido são capazes de transformar vidas e criar legados que duram por milênios. Cada geração que estuda sua trajetória encontra inspiração para viver de acordo com princípios de justiça, humildade e dedicação a Deus. A trajetória de Moisés é uma lição eterna de fé, coragem e liderança guiada por Deus. Que esta história inspire você a confiar nas promessas divinas, enfrentar os desafios com determinação e obedecer aos princípios de Deus, lembrando que a fidelidade e a coragem podem transformar vidas e deixar um legado que impacta gerações. Compartilhe esta história e fortaleça a fé de todos que precisam conhecer o poder da ação divina.